Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos aqui no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Para quem for ver o vídeo depois, se tudo der certo, estamos hoje encerrando o nosso livro, o nosso texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nós estamos começando super tarde porque tivemos uma digressão gigantesca, né? É, Enorme. E a gente ficou conversando antes. Então, quem puder participar dos nossos encontros, saiba que existem conversas proibidas que acontecem nos bastidores só para membros. Então, venha se divertir com a gente, é de graça. Não tem aquele papo de, não, seja membro do canal, pague. Não, não pague nada. Venha ser feliz e ler Freud com a gente e desentender junto. Se perder junto é mais gostoso do que se perder separado. Aqui, a gente tá nessa parte aqui, as duas pessoas. Aí eu tava pensando em voltar um pouco aqui nessa parte D, né? Porque assim, já tá tão no fim, mesmo para pegar um fio da meada aqui, tá? Era a mesma página ainda do livro físico. Vamos lá. Oi, oi. Pelas duas últimas observações, já fomos preparados para descobrir que os anseios sexuais diretos são desfavoráveis à formação de massas. Aquilo que é direto encontra uma meta, uma descarga direta. Então, não. São esses, né, Noite, viu? tortuosos que são. Deixa eu, qualquer coisa avisa aí, desmuta. Que são aqueles que não têm uma meta clara e que são inibidos, que são melhores manipuláveis. Ou seja, aquilo que é recalcado, quanto mais manipulável se torna. Tem alguém que falou isso, eu não sei quem foi, nem se foi o Freud, que fala como é que é. Aquilo que você recalca te controla. Eu acho que é a partir de Freud, mas não sei se é. Tem aquele psicanalista, o Dessanti. Eu não lembro o nome dele, mas é Dessanti. Ele dá curso no Casa do Saber, é muito legal, tá? E se não me engano, ele que fala isso em algum momento, né? O que você recalca, o que você esconde te controla. Então, você tomar consciência das tuas questões mais profundas é uma forma de se libertar. Que não quer dizer que você deva executar todas as suas loucuras, mas conhecê-las é fundamental. É sobre isso. Na verdade, na história do desenvolvimento da família, também houve amor sexual em relações de massa, casamento grupal. Mas quanto mais importante se tornava para o eu o amor sexual, mais este desenvolveu o enamoramento e mais veemente exigia a restrição a duas pessoas, una cum uno, que é prescrita pela natureza da meta sexual. As tendências polígamas ficaram na dependência de se satisfazer na sucessão da troca de objeto. Há umas questões aí interessantes aqui para pensar nas possibilidades amorosas contemporâneas, que se fala muito de poligamia, de não monogamia, né? E pensar um pouco essas questões no mundo contemporâneo, né? E, do modo que a gente está lendo aqui, dá para fazer uma leitura direta de que Freud estaria sendo conservador, dizendo de não ser natural a poligamia e tal, mas eu acho que não precisamos ler desta maneira, né? Que talvez o Freud seja conservador, acho muito possível que o Freud é um homem do começo do século XX. Mas eu acho que dá para a gente ler isso no sentido que, olha só, a relação sexual propriamente dita, se pensamos em coito, ela é um e outro, necessariamente, né, anatomicamente. Mas se a gente vai então pensar numa espécie de coletividade matrimonial, um casamento em massa, uma não monogamia ou poligamia, então a gente pode pensar numa estrutura de casamento que organize como se fosse uma pequena massa de pessoas. E daí a gente pode pensar isso como novas formas de amar e novas formas de organizar-se socialmente e matrimonialmente, né? Me parece que abre para isso. As duas pessoas que dependem uma da outra, tendo como fim a satisfação, protestam contra a pulsão gregária, contra o sentimento de massa quando procuram estar sós. Quanto mais apaixonadas estão, mais completamente bastam-se a si mesmas. A recusa à influência da massa expressa-se como sentimento de vergonha. As mais violentas emoções afetivas de ciúme são convocadas para proteger a escolha sexual de objeto da deterioração através de uma ligação de massa.
Só quando o elemento terno, portanto, o fator pessoal da relação amorosa recua inteiramente diante do sensual, é que é possível o intercurso amoroso de um casal na presença de outros ou atos sexuais simultâneos dentro de um grupo, como na orgia. Olha lá, né? Sobre isso. Mas então houve uma regressão a um estado anterior das relações sexuais, no qual o enamoramento ainda não desempenhava nenhum papel, em que os objetos sexuais eram tidos como equivalentes entre si. No sentido, por exemplo, do dito maldoso de Bernard Shaw: estar enamorado significa superestimar indevidamente a diferença entre uma mulher e outra. Né? No ato da peça Meio Bárbara, publicada em 1905. Como todo jovem rapaz, seja gera mais diferença entre uma mulher e outra, né? Um apaixonamento como uma ilusão e tal. Existem abundantes indícios de que o enamoramento só entrou tardiamente nas relações sexuais entre o homem e a mulher, de maneira que o antagonismo entre o amor sexual e a ligação de massa é algo que também foi desenvolvido mais tarde. Olha que legal. Então, é interessante que talvez falar, então Freud está dizendo que é natural, está dizendo que é natural isso ou aquilo. Não, note, é importante destacar que aqui ele não está falando nada que nada é natural. Não é que é natural a monogamia ou não natural a poligamia. Ele fala que, olha, desenvolveu-se na sociedade, e é porque está hegemonicamente pensando na cultura ocidental, né? Desenvolveu-se uma cultura da monogamia. E do modo que ela se desenvolve, né? Ou seja, foi um desenvolvimento, ou seja, tem uma história do desenvolvimento se desenvolve dessa maneira, de modo que se desenvolve na cultura uma oposição entre o sentimento de massa e o sentimento do erótico. No sentido que se a massa não é erótico de casal, e se é erótico de casal não é de massa, né? E isso é natural? Não. Isso Sabe? tem que ser assim? Não. Isso é uma organização histórica que se dá na cultura. Fala, querido. Edival? Eu estava lembrando que tem um livro, né, que o nome é O Desafio Poliamoroso, né? Ah. Eu não lembro o nome da autora, mas ela vai fazer, né, vai fazer uma construção dessa noção de monogamia associada ao capitalismo, né? Porque aí vai ter toda uma questão relacionada também, né, à disputa, né, essa identidade neoliberal de conquista também, né? Então, é muito interessante esse livro. Eu vou pesquisar aqui o nome da autora e boto no chat direitinho, mas o nome do livro é O Desafio Poliamoroso, né? Que é uma espécie de manifesto que ela vai associar a monogamia como também um certo sintoma do capitalismo nesse sentido, né? Que ele, de certa forma, impõe a monogamia também enquanto uma norma, enquanto algo natural, né? Uhum. Não é sensacional. Inclusive, você está falando aí. E eu estava pensando na Geni Nunes, né? Acabei de pegar para falar. Aí, né? Ah, legal. Descolonizando afetos, igualzinho. Eu nunca li, eu li alguma coisa da Geni Nunes e vi alguma coisa dela quando ela tava, antes dela se tornar psicóloga ainda, que, né? Ela estava na faculdade, ela publicava uns poemas, literatura indígena e tal. Então ali que eu conhecia o pensamento, um pouco o pensamento dela. Mas você leu? Você curte? Inclusive tem uma galera do IB que tá lendo. Parece que é legal, né? Tem umas questões interessantes, né? Eu li sim. Aliás, li essa semana. E é bom? Você curte? É. É legal? Eu, Muito, muito, muito. né? Nossa, abre para um monte de linhas de pensamento mais calma, sabe? Porque senão parece que a vida da gente está dando tudo errado. É interessante, eu não sei como ela trabalha isso e tal, enfim, mas é, me parece que, em última instância, né, e do que eu ouvi ela falando assim, sempre parece aquela impressão de que não é que ninguém tenha que necessariamente ser poligâmico ou ter um relacionamento aberto, ou não tem que nada, né? A questão é que ao conseguir pensar em como se constitui e se organiza no mundo ocidental e propondo sair dessa lógica ocidental de um dever, eu acho que é muito mais uma espécie de desarticular uma noção superegóica, né? Desligar o superego das relações eróticas, né? E poder entender que tudo bem se a gente escolher ter um relacionamento monogâmico. Mas a gente precisa entender que isso não é natural. A gente precisa entender que isso é a nossa escolha e que a gente vai bancar essa escolha. E o outro tem que bancar também.
E é muito louco, eu atendo alguns pacientes que têm relacionamentos abertos. E é muito engraçado que do que eu vejo na prática dos meus pacientes, é muito interessante, porque assim, não raras vezes os relacionamentos abertos são relacionamentos cheios de outras organizações tão complexas e por vezes tão difíceis de lidar quanto a monogamia. E no final das contas tem aquela dimensão da castração, né? Assim que eu não posso tudo, né? Em última instância é aquilo. Ainda que a pessoa viva, sei lá, numa comunidade totalmente erótica, erógena e que todo mundo pegue todo mundo, tudo bem, mas você está nessa comunidade, você não pode estar necessariamente nessa comunidade agora e ao mesmo tempo em outra. Então tudo você não pode ter, né? Então, onde está o não, né? Onde você coloca o não? Onde está a castração, né? No sentido de que as nossas ah, os nossos códigos afetivos passam por acordos, né? Passam por estratégias, digamos assim. E a gente não necessariamente está fora disso. A gente necessariamente tem que lidar com essa dificuldade comunicativa, que é o outro, né? O outro se impõe de maneira indelével, né? Então, como resolver isso? Eu acho isso muito legal e me parece que a Jenny Nunes, do que eu ouvi falar e do que eu ouvi ela falar, contribui demais para enriquecer esse debate, né? Para que a gente possa ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, ainda que as pessoas queiram ser monogâmicas, né? E que sejam pelo menos uma monogamia menos neurótica, né? Menos recalcada, né? E que, em última instância, só de ser monogâmica e não encher o saco dos outros que não são, já tá bom também, né? Porque aí tem os fiscais da sexualidade, né? Ah, pode isso, não pode aquilo. Não, não. Faz você o seu, né? Fábio, Oi. Fábio, tu tá falando da dificuldade da vida na poligamia, né? Aham. O meu padrinho de casamento, que é padrinho do meu filho, ele tem três esposas. Uau. Ele tem três Coitado. esposas. Coitado, realmente. Ele é um cara muito querido, ele tem muito amigo, ele é a pessoa mais sensacional que eu conheço no mundo. Eu vou te dizer, é o cara que é o meu espelho, é o meu professor. E Que legal. ele é muito difícil, cara. É muito difícil, porque ele tem que administrar as três. Quando dá um presente para uma, quando tem um filho com uma, outra fica com ciúme. É um negócio muito complexo, entendeu? É muito complicado. Tem que ter uma cabeça muito boa para conseguir isso, entendeu? Uhum. E também Não é fácil, não. e até digerir a liberdade, assim, bom, e aí, cada moça vai ter, outros não vai ter. Como é que é isso? Como é que é essa lógica, né? Como ter uma Tô relação de multi possibilidades em que também não se impõe uma lógica muito ou machista ou patriarcal? Como lidar com essa abertura, né? Como, né? Justamente. E é É difícil muito demais. difícil, é É. muito difícil. Tem a questão do ciúme, né? Toda essa questão que tem que ser muito bem. É porque ele tem uma cabeça muito boa, ele é um cara muito legal, ele é muito fiel às três, entendeu? Então aí ele consegue, mas eu te digo, eu não sei, eu não conseguiria. Eu vendo a situação, uma é difícil, né? Imagina três. É complicado, né? Eu não quero ser machista, mas eu vejo a complexidade de ter três esposas. É bem complicado. Não, é que eu praticamente acho sério mesmo, assim, assim, talvez, sei lá, pode também dizer que a minha opinião é machista, não sei, pode ser. Ah, bom, a gente é atravessado pelo machismo mesmo, né? Falar que não tem nada de machismo, mas é que eu acho que homem é muito burro. Eu incluso, tô falando de mim, a gente é muito burro, né? A mulher é muito sofisticada, é difícil, assim, é difícil. A gente é muito burro, a gente é muito pragmático, tem uma coisa, um certo pragmatismo masculino que é irritante, falar, como a gente é burro, né? A gente é muito simplista, né? E no geral, né? Óbvio, homens e homens e tal. Do modo que a gente é criado, e realmente, parabéns para ele. Ele é um, né? A Grace colocou aqui, ó, ele gosta de problema, dando risada, né? E, Muito. e é engraçado, é uma coisa, sei lá, talvez, se a gente pensar além de homem e mulher, pensar no masculino, no feminino, né?
eu tenho paciente trans, né? Eu tenho paciente, um homem trans, né? E é muito engraçado, assim, né? Que ele tem um pragmatismo, assim, também. Falou, olha só, né? Mas no final das contas, estava até comentando com ele mesmo, né? Que tem um vídeo, né? Da Rita Von Hunt, né? Que a gente fica colocando, isso é mais masculino, isso é mais feminino, né? E a Rita fala, né? Não, isso é humano, né? Isso é humano, né? É que, bom, é, aí que tá. Existem papéis de gênero à medida que a nossa cultura constrói papéis de gênero, né? O que não quer dizer que os gêneros naturalmente tenham esses papéis, né? Quer dizer que na inscrição da cultura, assim eles se escrevem. E bom, ao mesmo tempo falar, mas isso não é natural, isso é da cultura. Sim, mas a cultura, por certa feita, é tudo que somos, né? Diz o nosso antropólogo de bolso aí que não nos deixa mentir sozinhos, né? A cultura nos organiza e a cultura nos domina. Então, assim, como, como é que a gente fala de fora da cultura? A gente não fala, né? A gente perspectiva, a gente ensaia, a gente distende olhares, traça pontos, mas a gente está atolado na cultura até o nariz, né? Então, como é que faz, né? Hum. Então, acho que essa parte aqui do Freud, nossa, já abre para tudo isso, né? Voltemos. Existem abundantes indícios de que o enamoramento só entrou tardiamente nas relações sexuais entre homem e mulher, de maneira que o antagonismo entre amor sexual e a ligação de massa é algo que também foi desenvolvido mais tarde. Pode parecer agora que essa suposição seria inconciliável com o nosso mito da família originária. O grupo de irmãos bem que pode ter sido estimulado ao assassinato do pai pelo amor às mães e irmãs. E é difícil imaginarmos esse amor de outra forma, a não ser como inquebrantável, primitivo, isto é, como a união íntima entre o amor terno e o sensual. Ah, Deixa eu só fazer uma parte aqui. A Thelma colocou aqui uma frase do livro dela, imagino da Geni Nunes, né? Que eu grifei foi: é preciso desorientar-se do caminho reto para desfrutar de outras errâncias. Eu acho legal a ideia do Oriente, né? Se a gente pensa no Oriente, né? Orientar-se é desocidentalizar-se, porque afinal é tornar-se Oriente, né? Aí tem o Milton Ratum, né? Com o livro Um Relato de um Certo Oriente. Oriente-se, né? Talvez seja sobre isso. Olha só, a ideia de que primitivamente o amor sensual e o amor terno e sensual seriam o mesmo nessa articulação entre mulheres, filhos de irmãos em torno contra o pai da ordem primitiva. Só que, ao refletirmos mais um pouco, essa objeção é solucionada em uma confirmação. Uma das reações ao assassinato do pai foi efetivamente a instituição da exogamia totêmica, a proibição de qualquer relação sexual com as mulheres da família, que foram amadas ternamente desde a infância. Com isso, foi semeada entre as moções ternas e as sensuais do homem a discórdia, que permanece presa em sua vida amorosa. Ver sobre degradação geral da vida amorosa. Tá na obra dele aqui. Em consequência dessa exogamia, as necessidades sensuais dos homens tiveram de se contentar com mulheres desconhecidas e não amadas. Eu não estou pensando aqui, tem uma certa questão, uma certa dimensão neurótica que atravessa aquilo que a gente escuta em clínica, e, enfim, que atravessa a gente mesmo, um certo mito que atravessa homens e mulheres, né? No sentido de que o erotismo viria do desconhecido, né? Daí, daí aquela coisa machista de que o homem ele tem a mulher como esposa e a mulher para o sexo é outra. O prazer só é possível com o amante, não com a esposa, porque se o sexo é sujo por natureza, com a esposa você há de ter a limpeza e não a sujeira. Então, a sexualidade possível é sempre uma sexualidade extraconjugal. Se digamos que essa lógica não deslocada neuroticamente ou recalcada, e por isso deslocando neurose, gera esse tipo de fantasia erótica, que o prazer possível é o prazer com a outra. Do mesmo modo na mulher por exemplo, como por vezes, ao escutar mulheres na clínica, existe na fantasia feminina, por vezes, uma dimensão de que
É, ai, no início era bom com meu marido, quando a gente era namorado, depois não é mais, e me parece que a mesma lógica se aplica. Uma vez que eram namorados, essa essa mulher estava disposta a ter um sexo prazeroso para conquistar o namorado. Uma vez que ela se torna esposa, ela é uma mulher do lar, então a dinâmica do prazer e um certo erotismo é recalcado, porque afinal agora é uma mulher boa, uma mulher de casa, uma mulher do lar, uma mulher que não se presta a esse tipo de gozo. Então, para ela, esse prazer estaria sendo proibido, uma vez que ela é uma mulher séria e não uma mulher para ter prazer. Então, falar, imagina que isso atravessa mulheres no contemporâneo. Eu espero que vocês não venham me dizer isso, porque isso aparece na clínica, sim. Isso aparece na clínica, sim. E eu me lembro que, certa vez, inclusive, levando isso para supervisão, acho que eu contei isso aqui, né? Da supervisora me falar que, olha, minha supervisora bastante experiente, né? E tal, ela falar que, olha só, é, experimenta perguntar para sua paciente se ela é uma mulher da década de 60, né? E era uma paciente nova, mais nova que eu, uma jovem de 30 anos de idade, assim, recém-casada, e as questões libidinais e tal. E eu fiz essa pergunta, falei, você é uma mulher da década de 60? Ela falou, como assim? Eu expliquei, falei, olha, sabe Threadwive? E ela, não, super consciente, com leituras feministas, tal, 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 tal. Mais, ela começa a se reconhecer e fala, olha só, ela começa a ver que ela é atravessada por essas questões de que se o amor é eterno não pode ser erótico, né? No sentido de que eu construí família. Então, se é um amor de família, então não é um amor do pecado, não é uma coisa assim? Né? É como se o erotismo devesse ficar sempre na alcova, né? Então, estamos às margens do fetiche, do proibido, né? Enfim, essa questão toda, né? Vamos lá. Nas grandes massas artificiais, igreja e exército, não há lugar para a mulher, vais, como objeto sexual. A relação entre o homem e a mulher fica excluída dessas organizações. Mesmo lá onde se formam massas em que homens e mulheres estão misturados, a diferença sexual não desempenha nenhum papel. Quase não há sentido em perguntar se a libido que sustenta as massas é de natureza homossexual ou heterossexual, pois ela não é diferenciada pelos sexos e desconsidera completamente, em especial, as metas da organização genital da libido, né? Ou seja, olha só que interessante, né? É, é, ou seja, esse culto masculinista dos homens em lógica fascista, falar, mas isso é gay, né? A galera vê lá os homens lá subindo a montanha lá dos. Como é que é o nome desse grupo de homens? Desesperados, mal amados, É, malfadados, é Legendários. 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 Eu lembrava que era algum nome horroroso, não lembrava qual que era, né? Então, por exemplo, né? Será porque parece, fala, nossa, será que isso é homoerótico, né? Um bando de homens subindo a montanha, uma espécie de Brokeback Mountain coletivo, né? O que é isso, né? Mas olha só, segundo Freud, essa massa tem uma dimensão libidinal, mas atravessa a dimensão para ele, né? No que seria heterossexual, homossexual, no sentido que tem uma dimensão sexual ali, mas não como objeto no sentido heterossexual, homossexual, né? Essa ligação é libidinal, mas ela está na lógica da massa. E na lógica da massa ela funciona de outro jeito, pelo que estamos vendo aqui. Os anseios sexuais diretos conservam, mesmo para o ser individual, que normalmente é absorvido na massa, uma porção da atividade individual. Quando eles se tornam super fortes, desagregam qualquer formação de massas. A Igreja Católica teve os melhores motivos para recomendar a seus fiéis a castidade e para impor a seus sacerdotes o celibato, mas muitas vezes, para impor aos seus sacerdotes o celibato, muitas vezes o enamoramento impeliu até mesmo os membros do clero a deixarem a Igreja ou praticarem sem abandoná-la. Da mesma forma, o amor pela mulher rompe as ligações grupais de raça,
o isolamento nacional e a organização social de classes, produzindo com isso importantes realizações culturais. Parece assegurado que o amor homossexual concilia-se muito melhor com as ligações de massa, mesmo quando ele surge como anseio sexual não inibido, um fato notável cuja elucidação poderia levar muito longe. Reitera aquela dimensão, né, de que quando a gente escuta certos discursos militaristas, né, refratários aos homossexuais, e fala, olha, não sei por quê, já que a homossexualidade concilia-se tão bem, né, com as ligações de massa desejáveis para um exército, né? Por exemplo, sabe-se muito bem que os hoplitas eram aqueles que praticavam a hoplomaquia, a arte das armas espartanas, o escudo, a lança e o gládio, né? Ao lado de um espartano, você tinha um amigo, você tinha um companheiro e você tinha um amor. E é justamente essa relação dos homoioi entre os iguais que articulava a força das falanges hoplitas, de modo que eles pudessem lutar em batalha com tanta união, porque afinal, inclusive, o comportamento erótico deles era em uníssono, né? E isso era uma tônica da Grécia Antiga, né? Inclusive as relações homoeróticas, inclusive, eram cultivadas e não reprovadas, né? É, a igreja, agora é o momento polêmico, aí doa quem doer. Desculpa, mas a igreja e o exército são lugares de homossexualidade, por excelência. Isso é só conhecer a igreja e o exército e você vai entender. Porque você está falando isso? Sim, eu estudei história da igreja no Brasil quando eu fazia iniciação científica no curso de história e eu pesquisava mosteiro beneditino no Brasil. Então, sei do que eu estou falando. No sentido de, sim, é interessante como no mundo monástico, e eu circulava pelo mundo monástico, é interessante como a homossexualidade é tônica, né? E eu não estou falando isso como. Eu acho que isso é um problema para a igreja, não é um problema para psicanálise, não é um problema para as pessoas e sua dimensão, né, da sexualidade. Agora, bom, e como que isso se dá na igreja que impede pelo celibato a sexualidade? Bom, aí isso é um problema da igreja, né? A igreja que precisa. Ah, mas é a tradição da igreja. Tudo bem, tem tradição medieval que acho que poderia ser abandonada, né? A menos que se queira continuar na Idade Média. Mas daí é um problema da igreja, não é um problema meu. Posso fazer nada. A investigação psicanalítica das psiconeuroses nos ensinou que seus sintomas devem ser derivados de anseios sexuais diretos, que foram recalcados, mas que permanecem ativos. Podemos completar essa fórmula se acrescentarmos ou de anseios sexuais inibidos quanto à meta, nos quais a inibição não foi completamente bem sucedida, ou deu lugar a um retorno à meta sexual recalcada. Corresponde a essa situação o fato de a neurose transformar em asocial, fazendo sair das formações de massa habituais aquele que ela afetou. Podemos dizer que a neurose tem um efeito tão desagregador sobre a massa quanto o enamoramento. Em contrapartida, podemos ver que lá onde se produziu um incentivo vigoroso à formação de massa, as neuroses recuam, ou pelo menos por um tempo podem desaparecer. Também se tentou, com razão, explorar terapeuticamente esse antagonismo entre neurose e formação de massa. Mesmo aquele que não lamenta o desaparecimento das ilusões religiosas no mundo cultural de hoje, irá admitir que, enquanto estavam em vigor, elas oferecem a mais intensa proteção contra a neurose àqueles a elas ligados, né? Ou seja, sei lá, vou dar um exemplo radical aqui, que é muito comum, a pessoa que, sei lá, começou a fazer uso de drogas e de substâncias de maneira toxicômana, de maneira muito aditiva, e ao ir para a dimensão do religioso, até para comunidades religiosas, né, na sua repetição religiosa, acaba trocando a repetição narcótica ou toxicômana, melhor dizendo, pela repetição da religiosidade. Então, é uma possibilidade, né? O Edival, em História da Sexualidade, Foucault fala bem isso. Valeu, Edival, olha só, tá vendo? Então, aquilo que estava falando da sexualidade e tal, da igreja, o exército, né? E eu não li História da Sexualidade do Foucault, que é uma obra gigante, né? E tem um débito com Foucault, mas a gente lê tanta coisa do Foucault, mas faltou um monte de coisa.
Mas é legal, imagino, faz bem a cara do Foucault mesmo. Olha lá. Também não é difícil reconhecer em todas as ligações com seitas e comunidades místico-religiosas ou filosófico-místicas a manifestação de curas equívocas de várias espécies de neurose. Tudo isso está em relação com a oposição entre os anseios sexuais diretos e os inibidos quanto à meta. Abandonado a si mesmo, o neurótico é forçado a substituir as grandes formações de massa, das quais ele está excluído, pelas suas formações de sintoma. Ele muda o compromisso, né? Um compromisso era com a massa, depois ele faz o compromisso com o sintoma. Então, o sintoma, olha que legal, o sintoma é uma solução. Então, esse é que é o problema da dificuldade da análise, né? Eu sempre lembro do Lacan, porque eu acho que a psicanálise ela é feita para não dar certo, no sentido de que, por que que o sujeito quer fazer análise? Porque ele tem a solução, ele tem um sintoma. O sintoma é a solução. Então, você fala, mas você, analista, vai dar a solução para o sintoma? Não, porque o sintoma é uma solução. Então, o que que o analista vai propor? Ele vai tentar abrir espaço no sujeito, fazer com que o sujeito consiga abrir espaço em si para que ele construa outras metas que não o compromisso do sintoma. E que para ele faça mais sentido e que não seja neurótico, né? Porque tem um sofrimento do sintoma, né? Existe um gozo do sintoma, existe um ganho do sintoma, mas o sintoma é um sintoma, então é um incômodo, né? Pelas suas formações, abandonar a si mesmo, o neurótico é forçado a substituir as grandes formações de massa, das quais ele está excluído, pelas suas formações de sintoma, e cria para si seu próprio mundo de fantasia, sua religião, seu sistema de delírio, e assim repete as instituições da humanidade em uma distorção de testemunha claramente a grandiosa contribuição. Uma distorção que testemunha claramente a grandiosa contribuição dos anseios sexuais diretos. Daí, por exemplo, a gente poder dizer, e a gente não, o Freud dizer, né, que a neurose obsessiva é uma espécie de religião individual, não é? Da região particular. Por quê? Porque antes ele tinha o rito, assim, digamos, da religiosidade. Não tendo esses ritos e essas repetições do religioso que o amparam, ele vai criar ritos próprios, né? Vai criar repetições próprias. E daí, nesses compromissos, estabelecer uma mítica própria, fechar-se nela e daí o seu circuito de sintoma, né? Deixa eu ver aqui o 21. Virtual tem tabu, tal, ambivalência. Beleza. E Ô, acrescentemos para. Fábio, Oi, oi, ô, oi. tu poderia repetir isso que tu falou da neurose obsessiva, por gentileza? Se eu conseguir, vamos lá. É, que a neurose obsessiva, e eu não me lembro, a gente passou por isso daí num dos textos do Freud, eu não lembro qual, mas juro, é verdade esse bilhete, que a neurose obsessiva é uma religião particular. A neurose obsessiva funciona, e vale lembrar também, eu gosto muito de lembrar, que a neurose obsessiva é uma dicção da neurose histérica. Ou seja, no final das contas, se a gente não está falando de psicose nem perversão, a gente está falando de neurose, e a neurose é uma coisa só. Na verdade, ela é histérica. Aí você tem a dicção da neurose histérica, que é a neurose obsessiva. E a neurose obsessiva funciona como uma religião privada, no sentido de que o sujeito, no seu sintoma, cria ritos para si. Ele cria repetições, porque, pense, a religião, ela é. Vamos pensar aqui nas religiões, por exemplo, cristãs, o que que ela é? Ela é um sistema organizado de repetições, né? O ser humano não suporta o caos. Então ele cria repetição. Por isso que você tem religião, por isso que você tem literatura, veja, poesia, e é por isso que você tem música. O que que é música? Repetição de som. O que que é poesia? Repetição de palavra. Não é? Você tem lá o verso, métrica, rima. O que que é tudo isso? Formas de repetição. Assim como você tem na música compasso, intervalo, né? São repetições, né? E a religião é também uma forma de repetição. Você pega lá, por exemplo, as horas, o nosso conceito de hora, o relógio, né? O relógio ele é inventado nos monastérios beneditinos, se não me engano, né? E você pega a ordem dos beneditinos, o lema deles é ora et labora, reza e trabalha. Eles têm, pega lá naquele livro, ou pode ser no filme também, O Nome da Rosa, é que no livro é mais legal que ele descreve melhor. Você tem lá como é que é as vésperas, eu não sei o quê, tem um conjunto de horas que acorda para rezar, a hora de trabalhar, etc e tal. A organização do mundo em horas
Essa organização veio do mundo beneditino, é uma organização religiosa. Fala, antes disso não tinha? Não, o relógio é um uso industrial do tempo beneditino. Se não me engano, quem fala isso é um historiador chamado Edgar Salvador de Deca, que tem um livro sobre a Revolução Industrial, que eu não me lembro o nome. Mas, ou seja, a religião ela é um circuito de repetições. Você precisa rezar. O que que é um terço? Né? Você reza o terço. Você vê lá o judeu no Muro de Lamentações. Ele está lá na frente do Muro das Lamentações assim, executando repetições, movimentos compassados. Né? O circuito de dança dos sufis muçulmanos são repetições. Né? Os muçulmanos rezando 5 vezes para a Meca. Toda religião é um conjunto organizado de repetições. Uma vez que o sujeito está desamparado, e a palavra desamparo me parece que é a chave da psicanálise, dessa maneira, né? Ele está desamparado sem a religião, ou mesmo tendo religião, não se sente completamente amparado por ela, ele vai criar circuitos de repetições próprias para se organizar neuroticamente o seu sintoma em articulações de repetição. E e daí o que acontece? Ele cria uma religião para si, que vai cair, vou dizer, naquele livro que o Benjamin estava lendo, não é, Benjamin? Uhum. Inclusive, Fábio, isso e Renata, né? Desculpe. Isso daí que tu falaste tem no Futuro de uma Ilusão, É o do que a gente futuro? leu, se lembra? No Tá, futuro. eu lembro daquilo ali. A religião, a neurose obsessiva, que é uma neurose incapacitante, que traz uma série de dificuldades sociais e de incompreensões, ela é substituída pela neurose religiosa. Então, aí, como o Fábio Poxa, muito falou, bem. né, você tem todos aqueles rituais de terço, todos aqueles rituais de fazer, de ir fazer confissões, né, dos seus pecados. Então, aquela sexualidade recalcada na neurose obsessiva, ela passa a entrar numa neurose coletiva, onde ela é muito bem aceita sendo uma neurose, só que uma neurose religiosa e coletiva. Então você passa de um estado de doente para um estado saudável, onde a neurose é de todos. E compartilha, porque tem laço, né? De certa feita é isso mesmo, né? Particularmente, eu vou aqui fazer um depoimento aqui, né? Por exemplo, essa minha mania, que, né, muito obrigado, Benja, você, eu fico querendo lembrar, mas eu também não deixo, eu não vou atrás. Falar, no futuro da ilusão, que tá legal, a gente leu isso, mas eu gosto de esquecer onde eu li, por quê? A minha formação, assim, eu comecei na psicologia, mas eu comecei a estudar mais profundamente assim, comecei a estudar na psicologia, mas foi na história, digamos que a minha alma mater é na história, e depois eu fui para teoria literária, e eu fui para o mundo acadêmico, fiz doutorado, pós-doc, essas coisas todas. O mundo acadêmico, ele, se você já é um neurótico obsessivo, ele te torna um neurótico obsessivo profissional. Eu sou daquele cara de fazer nota de rodapé que não Freud aqui, de XXI, assim, entendeu? Botar idem e bidem. E na época que a gente fazia à mão, entendeu? Na época da biblioteca de fichinha. Então, sempre foi muito neurótico obsessivo. E pra mim, um grande sintoma que é saber onde eu li, em que página tá, em que capítulo era. Eu sempre fui muito obcecado por isso. Isso sempre foi pra mim um sintoma gravíssimo. Isso me dava profunda dor e incômodo. Hoje, eu decidi, depois de muitos anos de análise, que hoje eu aprendo as coisas, tomo para mim, e se eu não lembro de onde eu li, tá tudo bem. Foda-se. Para mim, a minha resposta ao meu sintoma de querer saber onde está tudo, mas se eu fosse fazer um artigo acadêmico, mas eu não vou. Eu não vou. Inclusive, eu abandonei artigo acadêmico. Eu não quero, não gosto da escrita acadêmica. Acho a escrita acadêmica horrorosa, castradora. Força aí, Edival, você que está no seu caminho aí. Eu abandonei. Eu não quero. Eu acho chata, acho incômoda, necessária, interessante, valorosa. Mas eu não quero mais. Eu quero escrever outras coisas. Quero escrever vinhetas clínicas de forma livre. Quero escrever os meus livros. Não quero ficar escrevendo artigo para certa vez o Rodrigo do canal Cultura Crítica e Psicanálise. O Rodrigo, na dissertação, foi no doutorado dele que ele fala para a banca, né? Ele fala do incômodo de estar participando, de estar gerando mais um volume para o cemitério de teses, né? Porque a gente faz uma tese e depois ela fica lá esquecida na biblioteca, né? Então
O ambiente acadêmico, ele é, por sua vez, muito neurótico obsessivo. Ele te cobra uma neurose obsessiva. Por quê? Porque é um conjunto de ritos. Um conjunto de citação num texto é um conjunto de ritos. Né? E você precisa conseguir se libertar dessa estrutura para você tentar pensar de um modo mais amplo, eu acho. Né? Senão, se você se tornar um cientista medíocre, vai. Você pode, por exemplo, se tornar uma Pasternak. Isso foi só uma ironia para fazer a provocação. O Edival, esse sim, o nosso cientista contemporâneo que está embrenhado nessas questões, trouxe aqui, ó lá, Marcel Mauss, né, antropólogo sensacional, Marcel Mauss, né? Aliás, antropologia é legal demais. Marcel Mauss pensa em termos de técnicas do corpo. E o exemplo que ele dá é fazer o sinal da cruz em frente a toda a igreja. Você realiza o ato, mas não reflete sobre. Sim, sim, é legal, né? Essa dimensão do repetir o corpo, né? E me parece que um dos grandes terrores da questão do desamparo para o ser humano é isso mesmo, né? O desamparo diante do mundo, estar à mostra para o desamparo é não ter controle do tempo e das formas. E daí o ser humano cria as repetições. Na arte você tem o ritmo, você tem a música, você tem a poesia, você tem as artes do ritmo. Até no quadro, né, se fala, né? Nos ritmos da escultura, no ritmo do quadro, né? Então você organiza o tempo para que você não se sinta desamparado num mundo que, no final das contas, não tem sentido nenhum. Não é? Inclusive, inclusive, Fábio, isso É. que o Edival falou aqui é muito interessante, porque quando eu fiz a primeira comunhão, eu aprendi que a gente tinha que fazer o sinal da cruz 14 vezes por dia, né? Quando Tá vendo quanto é coisa acorda, pior que o mundo acadêmico? depois que quando acorda, depois que toma o café, depois que almoça, antes de dormir, Que quando entra horror! no trabalho, quando sai do trabalho. Por quê? Porque isso vai lhe proteger das tentações, vai lhe proteger de uma série de coisas. É apotropaico, né? Apotropaico é aquela imagem que se usa, aquela imagem de horror que se coloca como escudo, né? Como os vikings que colocam carrancas nos navios, ou os nossos navegantes do Nordeste brasileiro, né? Que colocam carrancas, né? Ou pessoas que põem esfinges, ou o rosto da Górgone, né? São imagens de horror para fechar corpos, né? Como tatuagens de monstros e tal, né? A reza vem numa função apotropaica, né? Você fica constantemente gerando. Aliás, diga-se de passagem, é preciso se destacar, eu acho que vale a pena lembrar, que ao passar e fazer o nome da cruz, vamos lembrar que a cruz é o símbolo máximo da dor, do sofrimento, né? Porque afinal, o que que é a cruz? A cruz é um instrumento de tortura que foi utilizado para condenar um líder de sedição política do Império Romano, que foi Jesus Cristo. Era condenado para crimes políticos a cruz. Né? Então a cruz é uma máquina de tortura. Então fazer o sinal da cruz é fazer um sinal de horror. E esse horror estampado na fronte tem o poder de afugentar o horror que venha do mundo, né? É Inclusive, apotropaico, né? complementando o que tu está falando, a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Salvador Jesus Cristo, gravai no meu coração a lembrança de vossa cruz, onde morreste por mim, É sobre para a que eu morte. nunca deixe de esquecer a vossa infinita dor. É sobre a dor. Aliás, e é interessante isso que assim, a neurose obsessiva, ela é sobre a morte, né? O neurótico obsessivo, ele está, assim, basicamente o neurótico obsessivo, ele está amedrontado com a morte. Ele está todo o tempo pensando na morte. Ele está assim, a questão dele, assim, ele não pode admitir que ele vai morrer e nem quem ele ama vai morrer. E o que ele está fazendo é para impedir que as pessoas morram. E ele está criando um circuito de ações ritmadas, programadas, controladas para que a morte não se aproxime. É isso que, é isso que o neurótico está dizendo. Que é o paradigma que você está falando, né? Da reza, tudo é para isso, é sobre a morte, né? É o homem diante da morte, né? Ô, Fábio, já começa quando criança, que a gente desvira o chinelo para a mãe não morrer, né? Mas não é o neurótico obsessivo. É sim, né? Ele já é neurótico obsessivo por excelência, né? Mas é o medo da morte, né? Inelutável, né? Legal, né? Legal e terrível, né? E eu, particularmente, eu acho muito interessante como isso aparece na clínica, assim, né?
Recentemente eu tive um caso muito legal de um paciente e que aconteceu que eu troquei a luz aqui do estúdio. E daí eu atendo aqui, né? Essa é minha clínica também, é nesse lugar, online. E daí o paciente olhou e falou: Nossa, mudou. Falei: O que que mudou? Falou: Mudou alguma coisa. Falei: O quê? Não sei a cor. Falei: Acho que é a luz. Ele falou: Nossa, tá mais assustador. Falei: Por quê? Você sente medo quando você vem aqui? Falou: Sinto. Aí eu sempre tô com o meu caderno ao lado, peguei o caderno e falei: Ótimo, lista seus medos pra mim. E daí, medo, sei lá, medo um, medo 2, medo 3, medo 4. Ele começou a listar. E eu comecei a anotar. Falei: Olha só, isso daqui é controle, né? Isso daqui é controle. Todos os medos eram controle. Tá querendo controlar o quê? Aí vai análise, vem análise. Controlando a morte. Fábio, deixa eu só fazer uma Tentando. correção. É meu Senhor Jesus Cristo que vai no meu coração a lembrança de vossa cruz, onde morreste por mim para que eu nunca esqueça o vosso infinito amor, né? Vossa infinita dor. Desculpa. Faz muito tempo. O Benja, ele veio corrigir porque ele pensou: se eu falar errado, eu vou estar funcionando contra o rito. Então eu preciso corrigir. Justamente, porque lá no É fundinho eu tenho, obsessivo. lá no Total, fundinho a gente total. tá formado nisso, né? Então Tem. mexe com a gente. A Mas não gente. deixa de ser um amor à dor, né? Sim, sim. Eu sempre acho assim: para mim, o inventor das sex shops foi Santo Agostinho. Porque a hora que ele falou que dor é sexo e é pecado, já vem o movimento punk lá do, como é que chama, do Sex Pistols, e já cria as sex shops e aí já rolou. Aí pro Chicotinho e 50 tons de cinza, mas 50 tons de cinza. Então vamos falar de coisa séria, né, gente? Porque aquilo é novela da sessão da tarde, né? Vamos falar de Marquês de Sade, né? É sobre isso. Legal, vamos lá. Formação de massas. Aqui. Acrescentemos para concluir uma avaliação comparativa dos estados que, do ponto de vista da teoria da libido, ocupam-nos: o enamoramento, a hipnose, a formação de massas e a neurose. O enamoramento baseia-se na presença simultânea de anseios sexuais diretos e de anseios sexuais inibidos quanto à meta. E o objeto atrai para si uma parte da libido narcísica do eu. Ele só tem espaço para o eu e para o objeto. A hipnose divide o enamoramento, a restrição a essas duas pessoas, mas se baseia inteiramente em anseios sexuais inibidos quanto à meta e coloca o objeto no lugar ideal do eu. A massa multiplica esse processo, harmoniza-se completamente com a hipnose quanto à natureza das pulsões que a mantém unida e quanto à substituição do ideal do eu pelo objeto, mas acrescenta a identificação com outros indivíduos, a qual talvez tenha sido possível originariamente através da mesma relação com o objeto. Ambos os estados, hipnose e formação de massa, são precipitados hereditários advindos da filogênese, né, da libido humana. A hipnose enquanto disposição e a massa, além disso, enquanto resquício direto. A substituição dos anseios sexuais diretos pelos inibidos quanto à meta facilita para ambos a separação entre o eu e o ideal do eu, para a qual já havia um início no enamoramento. A neurose se exclui dessa série. Ela também se baseia em uma característica do desenvolvimento da libido do ser humano, na dupla instauração da função sexual direta, interrompida pelo período de latência. Nesse sentido, ela divide com a hipnose, com a formação de massa, o caráter de uma regressão que está ausente no enamoramento. Ela surge onde quer que a evolução das pulsões sexuais diretas para as da meta inibida não tenha sido completamente bem sucedida e corresponde a um conflito entre as pulsões acolhidas no eu, que passaram por esse desenvolvimento, e as partes dessas mesmas pulsões que, a partir do inconsciente recalcado, da mesma forma que outras moções pulsionais completamente recalcadas, anseiam por sua satisfação direta. Quanto ao conteúdo
ela é de uma riqueza incomum, tendo em vista que abarca todas as possíveis relações entre o eu e o objeto, tanto aquelas nas quais o objeto é conservado, como também outras nas quais ele é abandonado ou mesmo instaurado no próprio eu. Mas, de qualquer forma, ela abarca as relações conflituosas entre o eu e o seu ideal do eu. Acabou. Eu não sei vocês, eu sempre tenho a intenção, a suspeita, de que quando a gente termina o texto de Freud e fala, se ele fosse mais um pouco, ele ainda ia melhorar, né? Aquele gosto de quero mais. Assim, nunca vi um texto de Freud falar, me satisfiz. Era isso. Não sei se, né? Eu acho que o Freud, ele, como ele teve aquela relação com a cocaína, eu acho que ele passa cocaína no final das palavras e a gente fica adicto no texto e a gente quer cheirar as próximas, né? Beber, porque parece que Freud ele bebia, né? Cocaína, ele botava cocaína na água, né? Bebia, né? Talvez seja sobre isso, né? E aí, gente, terminamos. Mais um, hein? Para nossa Vê? conta. Fica um sentimento saudoso, né? Não Terminando é mais um texto tão especial como esse, hein? quase um luto, né? Já não dá vontade, vocês têm a vontade imediata de voltar falando, para. Eu acho que tem muita coisa para entender. Eu acho que falta entender muita coisa. Um vazio, não é? Como é que é para vocês? Hum. Daí, gente, eu vou colocar no grupo lá, mas a gente pode ver de ler o Safatli, eu acho que seria legal. E daí, bom, a gente tem. Não sei se vocês querem fazer algumas coisas. Vocês falaram de música, eu também pensei em alguma coisa de música. É, se vocês querem pensar alguma coisa sobre algumas leituras de intervalo, e daí a gente, em breve, a gente começa como é que chama? A interpretação do sonho, né? Da autêntica, que se eu não arranjar, vou providenciar de algum modo aqui em PDF, e vou fazer. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que colocaram no chat. A Grace, música é bom. Então, eu até pensei em umas coisas de música, assim, a gente pode ver. Vamos, vamos debater, o espaço está lá para isso. Mais alguma coisa? Os senhores e as senhoras, fazer mais algum comentário, crítica, correção ao Freud? Tá aí para isso. Ai, acabou, que dó, né? Não é? Triste, né? Ai, sim, esse texto é muito bom, né? Nossa, é legal, né? E eu não sei vocês, eu fui. Quando a gente começou a ler, o primeiro que a gente leu nesse circuito das sextas aqui é o Moisés Monoteísmo, né? Que a gente começou por ele, né? E assim, sempre uma coisa, sempre pensando assim, os textos sociológicos do Freud, né? E assim, eu acho tão clínica. Inclusive, para mim chama muita atenção como é possível. Bom, sempre é isso, né? O problema da obra do Freud é que ela é muito vasta, ela é muito ampla, e a gente acaba. A gente pode meio que tomar como eixo como qualquer das obras, né? Qualquer texto do Freud ele pode ser central, você colocar como ele é um disco que se torna o centro para tocar o resto das obras, né? Mas eu fico pensando em como é possível organizar a obra do Freud tendo como núcleo o totem e tabu. É como porque assim, o totem e tabu organiza tanto o pensamento mais sociológico mais amplo, como também o mais subjetivo individual, porque o totem tabu, ele é o mito fundamental pressuposto pela psicanálise para pensar o funcionamento libidinal da civilização ou do sujeito. A partir da relação da negação do incesto, por exemplo, você vai ter a relação do Édipo, né? Ou seja, é como se o totem tabu, e bom, parece que eu não sou o único que fala isso, se não me engano, o próprio tio Lacan pensa muito, traz muito questões do totem tabu e tal, né? Como assim? Você pode ver, falou-se aqui, trouxe de volta o totem tabu, né? Ele reaparece gigantemente, né, nas obras do Freud, né? Como ele é importante para a gente pensar, não é mesmo?
E é isso. A Grace falou qual livro que eu quero. Não, queremos, né? Eu tenho aqui em PDF eu quero trabalhar a interpretação do sonho, só que o que a gente tem em PDF é a edição do Companhia das Letras. Muito legal, maravilhosa. Mas eu queria a tradução nova da, como é que chama? Autêntica. Da autêntica, né? Porque é mais legal. Mas saiu agora, né? O Márcio já tem a dele ali, ó. Ah lá, então, é isso aí. Então, Ah, eu comprei a minha também, porque eu tô vocês com ela aqui falaram que a também. gente ia ler aqui, eu já comprei. Então, cara, não, Ai, vamos que ler. legal, Não, ainda essa não edição tem. tá linda demais, né, pô? É lindo. Tá vendo? Muito legal, né? Mas então, vamos ver se a gente acha, senão eu vou escaneando é, trechinhos e vou pondo e a gente vai fazer. Beleza? É isso aí, gente. Boa sexta-feira pra vocês. Obrigada. E diluam-se na massa. É É. nóis. Aquele beijo. Tchau, obrigada. Até a próxima. Valeu.